impactos causados pela pandemia no transporte marítimo do Brasil. O grupo é constituído pelo Cláudio Alves, pelo Hugo de Castro e por mim, Pamela Rosa, e nós três somos alunos da FATEC Zona Leste no curso de Logística. O objetivo da pesquisa é citar quais foram os impactos causados pela pandemia, citar formas de contornar a situação causada pela pandemia nos sistemas de transporte marítimo e conscientizar os leitores do artigo sobre os males causados pela pandemia na área logística. A Covid-19, que foi originada pelo vírus SARS-CoV-2 e causa diversos sintomas e muitos deles mortais, gerou uma pandemia interminável no país e no mundo, tendo em vista que, conforme a evolução do vírus, o quadro de infectados também aumentou, o que gerou uma calamidade na saúde pública e afetou diversamente algumas áreas, e entre elas a logística e o sistema marítimo de transportes de mercadorias, que também sofreram um grande impacto. Outros problemas em relação ao transporte marítimo foram acarretados juntos ao cenário pandêmico que a gente vivenciou. Segundo Glávio Paura, em 2012, para o sucesso de uma operação logística, as corporações dependem de um sistema de transporte eficiente para a locomoção de matéria-prima do fornecedor até o seu destino final. Sem ele, a cadeia logística de uma empresa ficará comprometida e, consequentemente, afetará outros setores do local. Nesse sentido, a gente percebe primeiramente a necessidade de uma abordagem acerca do assunto, para que conhecimentos sobre os impactos da pandemia nos sistemas de transporte sejam tratados pela corporação com seriedade, com foco, e que elas possam se adaptar ao cenário pós-pandêmico no Brasil, a possíveis pandemias que possam vir novamente para o país, além de utilizar métodos da logística para contornar a situação causada. Transporte marítimo no Brasil. No Brasil, o transporte marítimo ainda não possui um grande potencial devidamente utilizado, pois possui uma malha ferroviária sucateada que começa agora a se reestruturar. Apresenta um transporte hidroviário quase inexistente, apesar de possuir uma grande parte dos seus rios navegáveis, e tem apresentado nos últimos anos um sensível crescimento da cabotagem, modo aquaviário que tem possibilitado uma grande mudança na logística de transporte de grandes empresas, mas que ainda possui alguns obstáculos importantes ao seu desenvolvimento. Mesmo sendo um dos modais mais importantes para a indústria e a logística no Brasil, mesmo com milhares de quilômetros de costa marítima e inúmeras bacias hidrográficas, essa modalidade de transporte ainda tem muito pouco explorado em todo o território nacional, quando comparado ao modal ferroviário e ao rodoviário. Sua importância está diretamente ligada à intermodalidade, à geração de novos empregos, ao aumento de movimentação de cargas no país e ao fortalecimento do setor de logística no mercado nacional. O setor movimenta mais de 350 milhões de toneladas ao ano. Com o avanço da tecnologia, surgem algumas soluções com o objetivo de ajudar a contornar essas grandes dificuldades que o transporte marítimo enfrenta no território brasileiro. Esse modal é responsável e promove o fortalecimento do setor de comércio exterior e agrega com a geração de inúmeros novos empregos. Durante um longo tempo, houve uma forte navegação de cabotagem no Brasil, através dos navios ITAs. Houve a integração das regiões Norte e Sul, sempre lotadas de passageiros e cargas. Pandemia no Brasil. A pandemia da Covid-19 foi reconhecida pela OMS no dia 11 de março de 2020. O Brasil obteve seu primeiro caso confirmado no dia 26 de fevereiro de 2020. A pandemia do coronavírus fez com que uma série de medidas de contenção fossem implementadas para conter a disseminação do vírus, a fim de evitar a superlotação de hospitais e centros médicos. Em função da inexistência de medidas preventivas ou terapêuticas específicas, a sua rápida taxa de transmissão e contaminação, a OMS recomendou aos governos a adoção de intervenções não farmacológicas, as quais incluem lavagem de mãos, uso de máscaras e restrição social. No Brasil, diversas medidas foram adotadas pelos estados e municípios, como fechamento de escolas e comércios não essenciais. Trabalhadores foram orientados a desenvolver suas atividades em casas. Algumas autoridades públicas chegaram a decretar lockdown, com punições para estabelecimentos e indivíduos que não adequassem às normativas. O Brasil vive hoje um cenário tenebroso,
com a pandemia causada pelas desigualdades no território, entre grupos sociais que se cruzam e reforçam, passa por um contexto de crise econômica e política que tem resultado em encolhimento das políticas de proteção. A desigualdade social é a característica mais marcante e reconhecida da sociedade brasileira, o que evidentemente torna mais dramáticos os impactos da pandemia, principalmente porque ela nos atinge em momentos particularmente preocupantes de crescimento do desemprego. A pandemia e a restrição à circulação de pessoas acarretaram na diminuição generalizada na qualidade de produtos e serviços ofertados e demandados, levando à redução dos níveis de renda e aumento do desemprego. Os impactos da pandemia Covid-19 no setor marítimo brasileiro. De acordo com o relatório da ANACT, os impactos da pandemia do Covid-19 no transporte marítimo brasileiro apresentam os resultados alcançados pela agência, contemplando, entre os outros pontos, a análise do setor logístico de contêineres e o levantamento dos impactos diretos nos terminais portuários brasileiros. Entre os principais pontos estão a falta de contêiner e a capacidade logística dos portos ocasionaram um grande problema logístico internacional, sendo certo que os pronológicos mais prováveis avaliam que essa situação perdurará um período de médio e longo prazo. No contexto nacional, focado especificamente na movimentação de contêineres, a série histórica demonstra um crescimento da quantidade transportada ao longo prazo. O transporte de contêiner, de modo geral, não foi afetado negativamente, mantendo seu ritmo de crescimento durante a pandemia e tendo reflexo também nas mudanças de perfis dos consumidores. Conforme o estudo, constatou que o período pós-pandemia afetou de certa forma a produtividade e o tempo médio envolvendo estadias de navios. Muito embora esses efeitos não foram consideradamente relevantes, inicialmente o número total de atracações não sofreu impactos significativos. Sua inter-relação com outros indicadores não torna um fator que aponte algum tipo de problema, até mesmo porque a movimentação portuária de contêineres vem aumentando nesses últimos anos, sem afetar o número de atrações na mesma proporção. Observam seu reflexo sobre a operação dos portos, com os impactos principalmente comerciais, mas que também afetam a logística e a finança dos agentes consultados. Usuários de transporte marítimo, portos e terminais de cargas. Os principais impactos observados estão relacionados à omissão de escala e à concentração e à movimentação de cargas, à ocupação de partes e às filas nos portos, a permeabilidade com os clientes diante a falta de previsibilidade e a entrega da carga, o aumento dos fretes e a concorrência de navios com a tripulação positiva para o coronavírus. O levantamento concluiu ainda que todos os tempos mensurados parecem afetados após a Covid-19. Principalmente nos últimos meses de 2021, quando houve aumento no tempo para atacar. O aumento no procedimento de operações e no total de tempo atracado teve o patamar alcançado em agosto de 2021. Mostrou-se que bem mais elevado do que aquele existente antes da pandemia do Covid-19. A partir desses dados, é possível identificar que o Brasil também sofreu com fenômenos similares ao mercado internacional, embora em degraus diferentes. Nessa investigação, tivemos o principal objetivo, elencar alguns dos impactos que a pandemia da Covid-19 causou no sistema de transporte marítimo no país. Os resultados obtidos através do presente estudo indicam que o entravés encontrado durante e depois do evento afetaram não somente o setor comercial, mas sobretudo o campo logístico. Com isso, foi possível notar que o transporte marítimo porto de carga enfrentaram alguns problemas em relação às concentrações de movimentações de cargas, gerando maior ocupação de pátio e o crescimento das filas, que consequentemente gera insatisfação e a falta de credibilidade dos seus clientes finais. Entretanto, apesar desse evento fadídico ter ocasionado inúmeras deficiências no que se diz respeito a transporte aquário-viário, felizmente esse setor vem ganhando cada vez mais espaço entre os modais que se movimentam mercadorias e serviços nacionalmente e internacionalmente.